Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, ainda nesse final de primavera, e poder contar com a sua companhia. Portanto, coloque flores em sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos alinhavar conversas e compartilhar experiências sobre a biblioteca como importante instrumento cultural para uma comunidade. Em seu papel de fomentadoras do conhecimento, as bibliotecas podem inserir em seu meio uma simples dona de casa a grandes pesquisadores dos diversos ramos dos saberes. O papel social das bibliotecas, além da disseminação da informação, é também a inserção das comunidades em geral ao conhecimento e suas práticas. Estudos comprovam a necessidade de acesso aos livros desde a infância, e as bibliotecas têm um papel importante na vida das crianças. Dar oportunidade para os alunos circularem em espaços culturalmente ricos de livros e obras que proporcionem leitura, seja de imagem ou seja da palavra escrita, é muito importante. Circular em bibliotecas, em lojas de livros, livrarias, enfim, e permitir que as crianças manipulem esse material, façam escolhas, orientar essas escolhas. Sendo que a biblioteca deve ser um espaço democrático e com acesso estimulado para que as pessoas participem muito mais. A biblioteca ela não é só um ambiente que empresta livros. A gente tem muito essa ideia ainda fixada, né, que biblioteca empresta livro, devolve livro e é basicamente isso. Mas não, eu considero a biblioteca como um universo, uma coisa muito mais ampla e que vai muito além do empréstimo e da devolução. Para mim, a biblioteca ela é um espaço comunitário, ela é um centro de informação e, mais importante que um centro de informação, ela é um centro de acesso à informação. E quando a gente fala de bibliotecas públicas, ela é um centro de acesso à informação democrático, que todo mundo pode usar e o acesso é igual para todos. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa pensar na biblioteca como esse centro informacional, como esse centro de acesso, como um ponto de referência, se você precisar de alguma coisa, entendeu? A gente tem que pensar que as coisas estão ali à nossa disposição e que a gente deveria usar mais, né? A gente deveria usufruir mais disso tudo. E para nos orientar sobre uma temática tão importante, para a entrevista desta edição, nossa convidada é Eliana Terra Barbosa. Eliana é coordenadora da rede de bibliotecas escolares de Vila Velha, município que fica na região metropolitana de Vitória, e professora do curso de Biblioteconomia na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela chegou recentemente de Brasília, onde recebeu uma importante premiação na Biblioteca Nacional e em solenidade no Congresso Nacional. Tivemos uma conversa sem fronteiras. Todos precisam ler e não somente ler, saber interpretar e fazer isso de um hábito para a sua vida. Quem lê mais se dá muito bem na vida de uma forma geral. Então a biblioteca ela propicia isso, né? Para que as pessoas possam ser cidadãos e cidadãos críticos que vão saber levar a leitura para a sua vida. Então, frequentem a biblioteca, seja uma biblioteca pública, uma escolar, uma de bairro, uma biblioteca comunitária, que as bibliotecas têm muito a oferecer, não somente nessa questão de leitura, mas também na questão da informação e nessa informação, né, acelerada que a gente tem hoje, e as bibliotecas têm muito a contribuir para a sociedade de uma forma geral. É seguindo juntos com Eliana Terra que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia.
Então, pessoal, já que estamos falando desse instrumento cultural tão importante para a nossa comunidade, que tal procurarmos conhecer a Biblioteca Municipal da nossa cidade e procurar conhecer também a biblioteca da escola onde nossos filhos estudam e colocar esse papo sobre livros e sobre leitura entre os assuntos do nosso dia a dia? Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Primeiro, tenha sempre o livro com você. Transforme o livro num companheiro de viagem. Todo lugar que você tiver, você tendo um tempinho, aproveita para ler. Segundo, tenha muito cuidado com o livro, né? Evite riscar, evite rasurar, dobrar a página. Quer dizer, transforme o livro num companheiro mesmo. É como se fosse alguém que você amasse, porque é essa paixão, é esse prazer que nós precisamos ter pelo livro. Terceiro, estabeleça uma quantidade de leitura a cada dia. Leia todos os dias, de segunda a domingo. Se você não tiver muito tempo, leia 10 páginas por livro. Se você tiver por dia. Se você tiver um tempinho mais, leia 20 páginas, leia 30 páginas. Você vai perceber que a leitura vai ser incorporada ao seu dia a dia. Eu sempre digo, é uma forma de brincar com essa questão. É como se fosse comer, beber e dormir. O livro precisa ser colocado na nossa vida como qualquer outra coisa importante que nós colocamos. E aí, para fechar, o livro precisa ser colocado no dia a dia das pessoas como se fosse um bem de consumo, que ela consome todos os dias. É claro que o conteúdo que está dentro do livro vai te trazer muitos benefícios que você, não tendo acesso à leitura, você ainda não percebe. Só caminhando junto com esse companheiro de trajetória, esse companheiro de viagem, que você vai verificar o imenso prazer que é a leitura de uma boa história. Eu acredito que é apoiar, incrementar e fortalecer o projeto pedagógico das escolas, de valorizar a leitura literária em seu cotidiano, e além de proporcionar, né, essa mediação pedagógica do educador com o uso coletivo do texto escrito. As bibliotecas, elas têm um papel fundamental de fomentar a leitura e a escrita, além da relação com a comunidade escolar. Então, nós acreditamos que as bibliotecas precisam ter o bibliotecário. O bibliotecário é a peça fundamental para que esses projetos que valorizam a cultura, a escrita e os processos de alfabetização estejam fortalecidos. E na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos conhecer um projeto bem interessante de uma biblioteca comunitária no bairro Aviso, aqui em Linhares. Literatura na Veia. Olá, pessoal. Eu estou aqui no bairro Aviso, aqui no município de Linhares. Nós viemos conhecer o telecentro aqui do bairro, onde está sendo desenvolvido o projeto Aviso Taon. É um projeto que é voltado para a inserção de meninos, meninas e jovens nessa era digital. As ações desse projeto são custeadas através de um edital da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Esse projeto é coordenado pelo Davi Oliveira, que é membro da Associação de Moradores aqui do bairro Aviso. O nosso destaque para essa edição é a biblioteca, né, que está sendo construída aqui dentro do telecentro e que já tem um acervo em torno de 600 livros. Esses livros, nesse primeiro momento, que são destinados ao uso da comunidade, eles foram doados pela Biblioteca Municipal de Vitória, através da Elisete Cazé, e também por um projeto da Petrobras. Então, nós viemos conhecer esse projeto, que é bastante interessante. Além do acesso da juventude do bairro à era digital, para que esses meninos e meninas também tenham acesso à leitura de bons livros de literatura. O Espaço de Cultura Digital Aviso Taon já está na segunda edição, pois a proposta de financiamento das ações desse projeto foi contemplada pela segunda vez, agora, em 2022, no edital da Secretaria de Estado da Cultura, aqui do Espírito Santo. Trata-se de um projeto estruturante de fomento ao desenvolvimento cultural do bairro Aviso, voltado aos jovens e à comunidade do bairro. As ações do projeto são desenvolvidas de forma continuada e os recursos financeiros envolvidos são provenientes do edital da Secretaria de Cultura,
dentro do programa Estado Presente, desenvolvido pelo governo do Espírito Santo, em bairros com alto índice de vulnerabilidade e de violência. A importância de termos uma biblioteca comunitária é principalmente pela acessibilidade, né, de você ter o contato do livro junto com os moradores ou com os jovens. Então, a gente montou a biblioteca, claro, ela é uma biblioteca compacta dentro do Espaço Telecentro, para ter esse primeiro contato com o público, né? A função da vitrine é justamente essa, né? Os questionamentos, né, de não ter recursos para estar comprando, né, e tudo mais, ou deslocar o centro. Então, tendo uma biblioteca comunitária dentro do bairro, então o acesso ele fica mais prático, né? Fica mais fácil para você estar tendo esse contato. Então, a principal objetiva é justamente isso, né? É o acesso ao livro, ao conteúdo diversificado, né? Que dá também aquele start, um incentivo para a leitura e também até para estudar, para questão de carreira. Então, ajuda no seu desenvolvimento intelectual, senso crítico também. Então, de acordo com os títulos, com a linha de interesse que cada um tem. Então, o principal objetivo da biblioteca é o acesso ao livro pelos moradores dentro da comunidade. De forma geral, entre outras propostas, segundo Davi Oliveira, coordenador do projeto, o objetivo principal é continuar investindo no atendimento aos jovens, na oferta de cursos, eventos, a fim de desenvolver suas atividades de cultura digital e tornar o livro próximo e acessível a essa comunidade. Em relação ao empréstimo dos livros, pode estar fazendo o cadastro, né, uma ficha de inscrição, e a gente tem controle interno, né? De acordo com o título, a gente põe o nome da pessoa, o contato certinho, a data que pegou, né, aquele exemplar, e o título ali também, pode levar para casa para estar lendo, porque é mais tranquilo, e depois está devolvendo. Então isso gera uma ciclicidade dos livros, né? Você lê, você entrega, pega outro, né? Então isso é bem tranquilo. Olha, pessoal, o Telecentro no bairro Aviso funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, com intervalo para almoço, e no sábado, durante o período da tarde. Literatura de qualidade, direto na veia. Falar sobre a importância da biblioteca para a comunidade, não posso deixar de remeter primeiro à fala da professora Valéria Valls. Ela nos diz o seguinte: a biblioteca exerce um papel fundamental de cidadania. Ela existe para fortalecer os territórios e todas as relações de cultura e pertencimento. Então, a biblioteca é a fomentadora do conhecimento para qualquer que seja a sua comunidade. E essa comunidade pode ser a universitária, a pública, a comunitária, a escolar ou mesmo as especializadas. As bibliotecas exercem um importante papel social, além da disseminação da informação. Portanto, a biblioteca é o lugar onde se experimenta a leitura, o entretenimento, o estudo, a pesquisa e a informação. Caminhando juntos na direção das portas abertas das nossas bibliotecas, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Então, frequentem a biblioteca, seja uma biblioteca pública, uma escolar, uma de bairro, uma biblioteca comunitária, que as bibliotecas têm muito a oferecer, não somente nessa questão de leitura, mas também na questão da informação e nessa informação, né, acelerada que a gente tem hoje, e as bibliotecas têm muito a contribuir para a sociedade de uma forma geral. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Eliana Terra.
Nessa edição do nosso programa Simpara Literatura, especial sobre a importância da biblioteca para a comunidade, nós temos o prazer de receber a Eliana Terra Barbosa. Eliana é coordenadora geral do Sistema Municipal de Bibliotecas do município de Vila Velha, que fica na região metropolitana de Vitória. Está chegando de Brasília, né? Chique demais, onde acabou de ser contemplada o projeto deles com uma premiação que, inclusive, foi no Teatro Nacional? Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional e no Congresso Nacional. Eliana coordena um projeto bacana no sistema de bibliotecas no município de Vila Velha, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa entrevista. Eliana, finalmente, né? Deu certo vocês virem aqui. A chuvarada atrapalhou um pouco, né? Um pouco, mas deu que certo. Bom que vocês vieram. Deu né? certo. Ô Eliana, como é que funciona o projeto de vocês lá? A gente vai falar, né, que vocês têm uma conquista recente, que já tem bastante bibliotecários e bibliotecárias que são efetivos no município, né? A gente vai falar, inclusive, da premiação. Como é que funciona o projeto de vocês lá em Vila Velha? Então, nós somos uma rede de bibliotecas. Hoje, 85% das escolas têm um profissional bibliotecário. 85%? 85%. Estamos com 52 bibliotecários efetivos na rede. Então, assim, é uma luta de muitos anos, né? Que veio aprofundando e trazendo resultados para o município e também para os nossos alunos, que é a nossa intenção, né, o nosso objetivo principal. Então, os projetos que a gente realiza, todos, né, para que o aluno tenha o seu protagonismo e que ele possa ser reconhecido na sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, o projeto Entre Versos e Rimas, que é um projeto literário que a gente trabalha com os alunos desde a educação infantil até o 9º ano, educação de jovens e adultos e também os servidores. Então, O projeto Versos e Rimas, Isso. que o resultado são os livros, né? Que você trouxe para a gente conhecer, que está na 7ª edição. 7ª edição, Okay. é o 7º livro, 7º ano consecutivo, é um lançamento de livro por ano, onde a gente reúne, né, todas as inscrições aí, e publica o livro. De todas as escolas do município. De todas as escolas. Aí tem uma comissão que avalia e tal. Exato, Esse ano, de 2022, nós tivemos 2.648 inscrições. É mesmo? De estudantes. Estudantes e servidores também, porque os servidores da educação também podem escrever. Ok. Então, a gente tem categorias: poema, memória, crônica e também desenho. Esse ano, especificamente, o tema foi sobre os bairros de Vila Velha, porque a gente viu que é uma carência a gente não tem muita literatura e falando também da história dos bairros. Então, os nossos alunos e até os servidores precisam de passar por esse processo de conhecer qual é o meu bairro, onde eu estou, a escola, questão de pertencimento. A valorização de onde mora, né? Valorização de mora, questão cultural. Então, eles fizeram uma pesquisa aprofundada e chegaram a essas inscrições. Então, a gente tem a comissão, né, dos textos. Faz parte a Academia de Letras de Vila Velha, então, o Horácio Xavier e os membros da academia. Isso. Então, eles escolhem, né, tem esse desafio, porque realmente são muitas inscrições. É o pessoal da Academia de Letras que faz a avaliação. A seleção. Eles recebem as cegas, né, só com título e o texto, sem saber nome, escola. Eu sei. Para ter lisura e a gente tem alguns profissionais de artes do município também que fazem parte da comissão de desenhos, porque os alunos também podem desenhar. No momento da seleção, o nome do estudante não aparece. Não. Ah, legal. É por número, e aí quando a gente recebe né, o número, a gente identifica quem é o aluno, a escola, o professor orientador daquele aluno. E aí a gente reúne esse livro, agora foram 285 participações no livro. E aí a gente reúne esses e publica o livro físico. E a gente também vai lançar o e-book, que é contemplando todas as inscrições, porque a gente entende que todos 2.648, né, participaram, então eles precisam também estar contemplados. Aí o e-book vai contemplar todos. Nós vamos colocar a capa aqui de algumas das edições, tá? Para nosso público conhecer o projeto de vocês. Ô Eliana, como é que funciona as bibliotecas do município assim no dia a dia, no sentido de aproximar o livro da comunidade? Além desse projeto que vocês fazem com os estudantes,
O dia a dia da biblioteca, como é que está funcionando? Então, dia a dia da biblioteca. A gente tem o projeto institucional, a gente está trabalhando com o projeto Identidades. E no final é o ES, de Espírito Santo mesmo. Para que os alunos possam conhecer a nossa cultura do Espírito Santo, conhecer os escritores. Então, tudo permeia por esse projeto. Então, pelo fato de a gente ter o bibliotecário nas escolas, isso facilita muito, porque ele está ali manhã, tarde, às vezes noite, em contato com os professores, pedagogos e, né, com os nossos alunos, e que facilita esse trabalho do fomento à leitura, do uso ético da informação. Então, por meio do projeto, a gente tem, por exemplo, um momento de contação de história, se trabalha os livros capixabas, tem um encontro com o escritor, leva o escritor para a escola, né, e aí faz aquele bate-papo, né? Então, a gente sempre tem essas possibilidades de estar trabalhando com o aluno. E o foco também a biblioteca tem um papel estratégico dentro da escola, né? A gente acredita nisso, para que tenha um resultado melhor no ensino-aprendizagem. Então, ele está muito ligado a todas as ações, atividades, projetos que estão acontecendo na escola. Não é um projeto à parte, né? Tem que estar junto ali da escola para ter o resultado. Então, tudo isso, todas as atividades da biblioteca, em parceria com o corpo pedagógico mesmo, né? Para que tenha o alcance do ensino-aprendizagem. Então, hoje, com essa questão de alfabetização, por causa da pandemia, né? Então, os bibliotecários, principalmente de 1º ao 5º, têm trabalhado muito nessa questão da leitura mesmo, né? De os alunos poderem realmente circular o livro, levar para casa, poder ler com a família. Envolver a família com a escola, né? A gente tem também o leitor destaque do mês, o leitor destaque do trimestre. O leitor destaque do mês é pela quantidade de livros? É isso? É esse o critério? Eles fazem esse critério. E também no final do ano sempre tem, né? A premiação. E eles disputam mesmo os alunos, né? Eles querem ser o destaque. Ele é mais. Isso é fantástico, né? Porque a gente precisa de mais leitores. O aluno que lê, ele é crítico, né? É nítido. A proximidade da família com a escola contribui para isso também? O fato dos pais estarem mais próximos da escola? É nítido também ver isso. Quando a família incentiva a criança a ler, os resultados vêm mais rápido. O aluno, ele se desenvolve não só em língua portuguesa, mas se desenvolve em todas as áreas, né, do conhecimento. A matemática, né, as ciências e por aí vai. Aí. Olha, pessoal, eu tenho falado muito isso, né, porque eu converso com muitas pessoas, principalmente sobre essa questão da leitura, da escola, da educação. Eu estou cobrando sempre dos pais, né, o pai mesmo, o pai masculino, não são os pais. Se aproxima da escola do filho, né? A gente conversa aí, é normal, né, Eliana? A escola hoje ser próxima da família, né? Uhum. Normalmente você coloca os filhos para estudar na escola, no mesmo bairro onde a família mora. Uhum. Muitos pais não sabem nem o nome da diretora da escola. Então tem que se aproximar, saber o que é que seu filho está fazendo de bom ou se está aprontando na escola, Sim. que muitas vezes não chega para a família, né? Então nós precisamos nos aproximar da escola e também cobrar da escola para que ela realize projetos que coloquem os nossos filhos, as nossas crianças no universo da literatura, porque isso protege a cabeça da criança. Sim, nesse mundo maluco de fake news que está aí, né, Helena? Isso é bem interessante que você falou, porque existe uma lei federal, a Lei 12.244 de 2010, que universaliza as bibliotecas escolares, onde todas as escolas, tanto pública quanto particular, tem que ter a biblioteca escolar. Então, se o pai não cobra isso dos governantes, Exatamente. Não cobra da cobrar. escola particular, vai ficar escondidinho, né? Então tem que cobrar sim, o pai tem que chegar e falar assim, eu quero a biblioteca, eu quero livros, Exatamente. renovação de acervo, porque
tem que internalizar isso, que a literatura é importante na vida do seu filho. Então, quando tem essa parceria dos pais, né, entender da importância da biblioteca, fica muito mais fácil para que o aluno flua, né, e siga o caminho. Qual a importância do bibliotecário, o papel do bibliotecário? Qual a importância para a gente falar da homenagem que vocês receberam em Brasília? Então, o papel do bibliotecário, seja numa escola, né, um bibliotecário escolar, na universitária, né, ou qualquer unidade de informação, uma biblioteca especializada, é facilitar o conhecimento, né, ou do estudante, ou de qualquer pessoa que seja, um cidadão. Ele é um mediador, exatamente. Ele é um mediador da informação, mediador da leitura. Então, é ele que vai conduzir a pessoa para que ela possa se aprimorar, para que ela possa realmente se apropriar da leitura, da escrita e ser um cidadão crítico. A gente precisa de trabalhar isso. Exatamente. Né? A pessoa, não só o aluno lá no ensino fundamental, mas as pessoas hoje, de uma forma geral, o cidadão, ele precisa saber as fontes de informação, né, que ele está consultando, são confiáveis aquelas fontes de informação, avaliar aquela informação e automaticamente usar essa informação de forma ética. De forma ética e correta, né? Porque a gente precisa trabalhar isso, a gente tem trabalhado até lá em Vila Velha nesse sentido, né? O que é uma fake news, como eu identificar uma fake news, o que eu estou compartilhando. Qual é o dano que pode provar na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas e compartilhar isso com a família. Né? Os nossos estudantes, eles precisam de entender o que é, e aí o bibliotecário vem com essa função, de trazer isso para o aluno, usar a informação eticamente, saber fazer uma pesquisa e levar para a sua família também. Isso, na sociedade que a gente está vivendo, né, de desinformação até, o bibliotecário tem que atuar nessa área aí. Então, ele tem um papel, assim, muito importante nesse sentido. E essa lei, só voltando um pouquinho, que fala da universalização das bibliotecas, também exige o profissional bibliotecário. Que a gente considera a biblioteca onde tem o profissional bibliotecário, né? Tem o médico, então ele que está atuando ali. O enfermeiro não pode atuar enquanto médico. É a mesma coisa, na biblioteca tem que ter o profissional bibliotecário para atuar. Legal. Eliana, o sistema CFB, Conselho Federal de Biblioteca, né? CRB, Conselho Regional, em comemoração aos 60 anos de regulamentação da profissão, presta homenagem a Eliane Terra Barbosa, tem aqui o seu número, né, de registro no Conselho. Isso. Em reconhecimento à relevância dos serviços prestados à biblioteconomia na região Sudeste. E aí você esteve em Brasília, né? Que chique. Fala para nosso telespectador. O que significa isso? Como é que foi essa homenagem lá? Foi muito potente para mim enquanto profissional, né? Você é professora também? Eu sou. Você é professora também? Eu tenho mestrado e eu estou colaborando, né? Sou professora voluntária da UFES. Universidade Federal do Espírito Santo? Isso, na Universidade Federal do Espírito Santo. No curso de biblioteconomia. Legal. Eu dou aula para uma turma de 7º período. Ok. E aí o Conselho Federal, em homenagem, né, em comemoração a esses 60 anos, buscou alguns bibliotecários no Brasil inteiro, né, para homenagear. Então, eles chegaram a 5 bibliotecários, um por região. Então, os conselheiros, né, federais escolheram um do Espírito Santo, do Rio, São Paulo e Minas Gerais. E aí, depois, todos de todo o país votaram, né, de acordo com os projetos que essas pessoas realizaram. Isso. Um conselheiro aqui do Espírito Santo me indicou, né, que é um professor da UFES também, porque ele já vem acompanhando essa conquista, né, de ter os bibliotecários em Vila Velha. Eu também trabalho voluntariamente num projeto social chamado Fome de Leitura. Então, eles viram esses vários âmbitos, né, a área acadêmica, que eu estou, na área profissional, né, coordenando as bibliotecas, na área social. Então, eles viram todas essas ações, né, e aí chegaram ao meu nome.
É claro que isso aqui não é um trabalho só de Eliana. Estou representando os bibliotecários do Espírito Santo, né? E todas as pessoas envolvidas, né, que estão no dia a dia, até a família. Então essa conquista aí é para todos, né? Você esteve na Biblioteca Nacional e depois no Congresso. Isso, a gente teve uma comemoração, né, uma homenagem que a gente teve a oportunidade de falar no dia 28. 28 de novembro. 28 de novembro, isso, na Biblioteca Nacional de Brasília. E no dia seguinte a gente esteve no Congresso Nacional com alguns representantes do Conselho Federal, né, a Federação Brasileira de Bibliotecários também, juntamente com a deputada federal Fernanda, esqueci o sobrenome dela agora, que fez a proposta, né, de ter esse momento de homenagem no Congresso. E aí teve uma sessão solene e a gente também participou junto com outros bibliotecários do país. Obrigado pela sua paciência de vir aqui, tá? E pela sua participação no programa Simpara Literatura. A porta agora está aberta. Eu que agradeço a oportunidade, né? Falar sobre biblioteca, falar sobre leitura, sempre é muito bom e muito potente na vida da gente. Agradeço ao Manuel Góes, subsecretário de Cultura do município de Vila Velha, que é um parceirão nosso aqui. Ele que lembrou do seu nome, quando saiu a homenagem, ele me avisou e falou, a Eliana precisa ir aí. E agora você veio. Que bom. Obrigado, Eliana. Obrigada. É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Simpara Literatura. Devemos sempre estimular a frequência, o hábito de se frequentar bibliotecas, nas comunidades principalmente, aonde vai se exercer um direito cidadão de acesso à informação, de acesso à cultura e, o mais importante, exercer a coletividade, o compartilhar. Além disso, aguçar a pesquisa e, com isso, levar para o âmbito da família, para a casa de cada um, livros, aonde outras pessoas podem começar a desenvolver esse interesse pela leitura, pela informação e pela cultura, que são direitos constitucionais do cidadão. Acesso à informação e acesso à cultura. Então, reputamos da importância, devemos ter muito mais bibliotecas municipais, comunitárias, escolares, que junto com o bibliotecário, o grande guardião dos livros, façam esse trabalho, que possam realizar esse trabalho junto com a comunidade. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporciona com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Simpara Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.